Fala pessoal, professor Diego Pureza, trazendo aqui um tema importantíssimo para vocês que já tinha prometido há muito tempo, hein? Como ter prazer nos estudos. E vai ser um vídeo que eu vou aprofundar muito, eu vou entrar em detalhes, vou trazer alguns experimentos científicos, porque quem não queria ter prazer em estudar, né? Tudo seria muito mais fácil, mas tem gente que acha que isso é impossível, tem gente que acha que nasceu condenado a ter um calvário ali, um lugar horrível para estudar até o final, até a aprovação, isso se conseguir. O que não é verdade. Eu, por exemplo, tenho um prazer enorme em estudar e depois que isso acontece, você só vem multiplicando os seus resultados, né, no mundo acadêmico, no mundo dos concursos, em qualquer área que demande estudo. Mas antes, deixa eu trazer dois estudos científicos para vocês. Esse tipo de estudo que a ciência demonstra e pega vários resultados empíricos bacanas, mas que acaba sendo um pouco divulgado, muitos acabam não sabendo. Um primeiro estudo conseguiu chegar à conclusão de que as pessoas, chegou à conclusão do óbvio, tá? As pessoas simplesmente, elas têm interesses distintos. Tem interesses ali diversos que acabam não se coadunando com os propósitos. Então, às vezes, eu posso ter nascido propenso a ter um tipo de interesse, mas a minha escolha vai para o outro lado. Eu posso, por exemplo, ser propenso ao meio artístico, mas eu escolhi concurso público. Ser propenso, por exemplo, à iniciativa privada, mas eu vou para o concurso público. Então, simplesmente demanda escolha. Nesse experimento, o que eles fizeram? Eles colocaram uma prova impossível de se realizar para aquele nível de estudante e colocaram dois grupos de alunos distintos. Todo mundo foi mal, todo mundo foi mal. Aí eles perceberam que um determinado grupo ficou interessado em entender por que errou e queria sempre aprender porque erraram, como poderiam melhorar, enquanto que o outro grupo ficou muito desestimulado e parou de estudar, falou, não é pra mim, não quero mais saber desse teste. Então eles perceberam que há grupos de pessoas distintos. Até aí, óbvio, normal, ninguém nasce igual a ninguém. Agora, o segundo experimento foi além. E eles perceberam o seguinte, que esse tipo de estímulo, vontade de querer aprender ou não aprender, pode ser estimulado para melhor ou para pior desde a infância. Esse estudo, o que eles fizeram? Pegaram dois grupos de crianças e desses grupos começaram a colocar estímulos diferentes. Num grupo, toda vez que alguma criança fazia algo bacana, algo positivo, eles elogiavam características pessoais. Olha como você é inteligente, parabéns, você é muito esperto, você é muito bonito, você é muito legal, muito desinibido. E o outro grupo começaram a incentivar, toda vez que eles faziam algo de positivo, começaram a aplaudir o esforço da criança. Muito bem, é isso aí, parabéns pela iniciativa, parabéns por ter tentado, muito bom, superou aí as notas dos demais, muito bem, parabéns pelo que você fez e pelo que você se esforçou. E aí, em pouco tempo, eles começaram a ver resultados distintos. Aqueles que eram estimulados por características pessoais paravam de estudar mais cedo ou mais tarde, simplesmente se acomodavam. Por quê? Porque achavam que eles eram os bons da turma e não precisavam se esforçar como os demais. Aqueles que tiverem nascido busca se esforce. Eu não, sou inteligente, eu sou esperto, eu não preciso. Enquanto que o outro grupo sempre tirava boas notas, sempre se esforçando, sempre tirando os melhores trabalhos. Então tudo isso é estimulado. O problema é, se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente você não tem prazer em estudar. Então muito provavelmente na sua infância, em algum momento, você foi estimulado errado e não é para culpar ninguém. Não é para sair xingando os seus pais não. Todo mundo passa por isso. Aconteceu comigo também. Então provavelmente quando você era criança, qual era o elogio que você ouvia? Muito bom, você é muito esperto, muito inteligente, muito legal, fala muito bem, muito desenrolado, muito simpática, criança comunicativa. Então sempre características pessoais. E isso foi minando a sua vontade de estudar. A partir daí, esses estudos chegaram a algumas técnicas, algumas dicas para vocês passarem a ter prazer nos estudos. Então, depois de ter estudado todos esses experimentos, chegado a todos os resultados, eu compilei as 5 dicas, os 5 passos que vocês precisam concretizar para ter prazer nos estudos. Então, vamos lá. Primeira grande dica, você precisa ter uma mentalidade de crescimento. Perceba, a partir do momento que agora você já sabe que não existe essa de pessoas que nasceram com vontade, com prazer de estudar e outras pessoas que nasceram sem prazer, você já percebeu que não é algo de berço, é algo estimulado. Você vai passar a se autoestimular, a ter uma mente sempre de crescimento. Você tem que ter a noção de que ninguém sabe tudo e o que difere uma pessoa que tem sucesso da outra que não tem é que essa que tem sucesso vive buscando crescer, vive buscando aprender com os próprios erros, vive tentando entender aonde precisa melhorar. Assim tem que ser os seus estudos. Um concurseiro, por exemplo, ele precisa identificar os erros. Ó, eu tô fraco nessa matéria, preciso melhorar. Ó, nessa eu tô bem, mas eu caí nessa pegadinha aqui, eu não posso errar mais. Então esse interesse de estar sempre crescendo, sempre aumentando a nota, vai aumentar a sua vontade. O seu interesse nos estudos
É só o primeiro passo, ele precisa ser somado com os próximos. Segundo grande passo, você precisa desenvolver um interesse para cada matéria que você estuda. E parece até óbvio o que eu estou falando, mas existem motivos para você não ter interesse por determinada matéria. Vou dar o meu exemplo na escola. Eu lembro na época que eu estudava matemática, eu até tirava notas razoáveis, tá? Mas eu não tinha interesse nenhum, porque era tanta fórmula de Bhaskara, por exemplo. Eu posso estar sendo ignorante, tá? Porque eu não desenvolvia matemática ao longo da minha vida, mas eu olhava para aquilo e pensava, para que eu vou usar isso na minha vida? Não serve para nada. Eu acho que esse tal de Bhaskara inventou isso só para ferrar com o aluno na escola, só para isso. Então eu não tinha interesse. Você tem que ter algum tipo de interesse e quais são as dicas que você precisa colocar em prática para ter interesse por cada matéria. Primeira dica rápida é a seguinte: você precisa enxergar a aplicação prática para aquela matéria, para aquele assunto. Então, por exemplo, eu estou estudando direito penal, direito constitucional, estou estudando direitos fundamentais da Constituição Federal. Eu tenho que entender concretamente para que serve cada direito fundamental, como eles se concretizam. E aí já vem a segunda dica: você precisa abusar dos exemplos, muitos exemplos do cotidiano. Você precisa entender que o seu cérebro ele é muito literal e muito pragmático. Coisas abstratas, intangíveis, coisas que você não consegue visualizar na prática, seu cérebro não entende muito interesse naquilo porque ele entende que não tem aplicação, não tem motivo para entender. Agora, a partir do momento que você enxerga uma aplicação prática, um propósito para aquilo, com vários exemplos para você concretizar, fica muito mais fácil. Seu cérebro passa a entender que aquela informação ela é importante e fica muito mais fácil, mais prazeroso para você absorvê-la. Terceira grande dica: você precisa ter um ambiente organizado e dinâmico de estudos. Esse é o dia a dia, esse é o arroz com feijão ali todo dia estudando e que vai te trazer uma motivação e um prazer a mais para estudar. Então a organização, seu ambiente tem que estar organizado, seus materiais, seu cronograma organizado, saber o que você vai fazer em cada dia de estudos. Tem uma aula aqui no canal completa sobre como preparar um cronograma de estudos, inclusive com material gratuito, vou deixar no card e vou deixar na tela ao final desse vídeo. E também um estudo dinâmico, um estudo leve. Galera, entenda o seguinte: ninguém tem prazer em ser refém de algo. Ninguém tem prazer em ser escravo de alguém, inclusive dos estudos. Então você precisa ter um estudo mais solto, mais leve. Por exemplo, diversificando os métodos. Começa com revisão, depois vai para matéria nova, depois vai para questões anteriores, muda a matéria. Tem que ter algo leve. Por mais que você fique horas e horas estudando, 5, 6, 7 horas, se for um estudo dinâmico, leve, você nem vê a hora passar, passa rapidinho porque fica prazeroso. A quarta dica, ela é a mais importante de todas, de longe. A quarta dica é a seguinte: se dê recompensas. Sempre que você cumprir o seu cronograma de estudos, você precisa se dar recompensas. Por quê? O nosso cérebro, e isso vale muito mais para essa atual geração, tá? Tem prazer porque nós temos uma carga hormonal e nós temos o hormônio do prazer. Nós temos a dopamina e a endorfina, que são hormônios que nos geram prazer, geram satisfação. Então, para você ter um prazer orgânico, um prazer real, um prazer que existe, você precisa gerar esses hormônios. E como você gera esses hormônios? Você tem que entender que o seu cérebro costuma gerar esses hormônios quando ele ganha algo, quando tem recompensa. É por isso que hoje muita gente está viciada em redes sociais. Você às vezes ganha um like, ganha um ok, um comentário bacana, um elogio, opa, dopamina, tô viciado naquilo, vou postar mais foto, vou postar mais esse conteúdo, ou então eu vou olhar conteúdos que eu quero ver, eu tô gostando desse canal aqui de curiosidades, esse canal aqui de beleza, esse de moda, esse de séries, porque me gera prazer, me gera uma satisfação imediata. A gente precisa transportar esse mesmo gatilho para os estudos. Como? Com recompensas. Então sempre que você cumpre uma meta, se dê recompensas, porque o seu cérebro precisa se acostumar a gerar endorfina e dopamina sempre que termina os estudos, para ele começar a entender. Perceba que é uma forma de enganar o cérebro no bom sentido. Seu cérebro precisa entender que o estudo é algo prazeroso, é algo que vale a pena ser bem feito. A quinta dica é um bônus, tá? Não é para todo mundo, porque em geral a maioria dos concurseiros gostam de estudar sozinhos. Mas a quinta dica é para quem estuda em grupo. Estudar em grupo pode gerar uma grande carga de prazer. E não é nesse sentido maldoso que vocês estão pensando, não. Quando eu falo em estudar em grupo, tem que ser da forma correta, porque se você estiver num grupo errado, isso vai te sabotar. Tem alguns grupos de estudos que as pessoas ficam fofocando, falando um monte de besteira, tudo menos estudar. Esse grupo vai te atrapalhar.
foge. Mas tem alguns grupos ou duplas de estudos muito focados que isso vai gerar um prazer enorme de estudar. Eu vou contar a minha experiência com essa dica e vocês vão entender muito bem o que eu tô falando. Eu, num dado momento, quando eu estava na faculdade, eu passei num concurso público para ser estagiário da Defensoria Pública. E eu tive a sorte de, ao longo dos meses de estágio, eu ser remanejado para a área criminal e estagiar para um defensor público que hoje é um grande amigo pessoal, hoje inclusive é promotor de justiça, prefaciou meu livro de criminologia, é um grande amigo. E lá nós passávamos o dia, eu, ele e um outro estagiário fazendo quizzes. Porque ele estava na defensoria como defensor, mas estava estudando para outros concursos. Então ele passou para a gente esse prazer. Então ele chegava todo dia e perguntava algo que ele tinha a resposta. Se eu não soubesse, ele ia lá e me dava uma aula sobre aquele assunto em poucos segundos. Aí eu perguntava algo para ele que eu tinha preparado em casa. Se ele não soubesse, eu ia lá dar uma aula para ele ou para outro estagiário. Então a gente criou esse hábito de quiz o tempo todo. Esse tipo de estudo em grupo gera muito prazer, porque nós, seres humanos, somos naturalmente competitivos. A gente sempre aconselha o concurseiro ser competitivo consigo mesmo e não com o próximo. Mas é difícil. Então por que não tornar isso algo saudável? Quando você tem um colega de estudos, uma colega de estudos que vocês conseguem competir em nível de preparação de conteúdo, o estudo fica muito mais prazeroso. Vira praticamente um lazer. Eu lembro que eu torcia para ir logo para a Defensoria Pública e adorava ir trabalhar lá, porque durante o dia a dia a gente ficava trocando essas ideias. E quantas vezes eu não virei o final de semana estudando pra caramba, só para preparar temas para fazer quizzes lá na frente, para chegar na segunda-feira com várias perguntas e se não soubesse eu iria responder. Então isso me gerava um engajamento, uma curiosidade, uma motivação, um prazer para estudar. Eu queria sempre trazer algo diferente que ninguém sabia, mas algo claro que caía no meu concurso, que caía no meu edital. Então esse tipo de estudo em grupo vai gerar assim, quase que de imediato que gera o prazer, desde que você esteja num grupo adequado, com todas as pessoas seguindo no mesmo foco, com a mesma organização. Vejam, pessoal, vocês entenderam as causas, né, de ter ou não prazer nos estudos, aquela ideia de gerar dopamina, endorfina e aquela ideia também de nascer mais ou menos propenso, mas poder mudar isso com estímulos. Você pode se estimular a ter cada vez mais prazer buscando propósito, sentido nos estudos, muitos exemplos na hora de estudar, como eu falei para vocês, sempre criando um ar de competitividade interna ou até com um grupo no bom sentido. São fatores que, se você colocar em prática, vai por mim, vai ter muito prazer nos estudos, beleza? Se você curtiu, deixa o like, aí deixa o seu comentário, já se inscreve no canal, ativa o sininho e, por fim, eu queria te convidar para um evento. Na primeira semana de maio vai ter a semana Desvendando a Trilha da Aprovação, onde em 3 grandes aulas ao vivo e que vão ficar aqui no canal por tempo determinado, por tempo limitado, eu vou trazer muita informação que vocês precisam saber. Muitas, inclusive, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, nem sabia que existia. Então já se inscreve no link abaixo, espero vocês lá no Desvendando a Trilha da Aprovação, beleza? Galera, grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.